suas falhas diante do Senhor. Peça a Ele perdão. A primeira coisa que nós devemos fazer num culto é nos humilhar. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós nos achegamos diante de Deus é clamar por perdão em arrependimento. Senhor, nós clamamos a Tua graça. Nós invocamos o Teu Espírito e pedimos: perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdoa-nos pelas nossas transgressões. Lava-nos de toda impureza. Lava-nos de toda transgressão e nos santifica, Deus. Santifica o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que nós possamos, alinhados diante de Ti, estar prontos para Te adorar e ser aceitos na sala do trono em Tua presença. Unge nossos olhos, mentes e corações para Te adorar, Senhor. Pois foi para isso que nós nascemos, para Te adorar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para bendizer o Seu santo nome. Seja exaltado nessa manhã, seja exaltado em cada vida, em cada coração, em cada um de nós aqui. Nós Te exaltamos, Espírito Santo de Deus, e pedimos que o Senhor venha nos cobrir com o sangue precioso do Seu Filho amado Jesus. Eis-nos aqui, e clamamos, Senhor, enche-nos de quem Tu és, enche-nos de quem Tu és. Seja adorado, seja engrandecido, seja louvado, seja glorificado. Te damos toda honra, Te damos toda glória, Te damos todo louvor. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, e não há outro tão digno como Tu. Tu és poderoso, e não há outro tão poderoso como Tu. Acima de tudo, acima de todos, a Sua majestade é santa, o Seu poder é infalível, o Seu poder é infinito. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Criador dos céus e da terra. Nós nos rendemos ao Deus que se chama Eu Sou. Nós nos rendemos àquele que é, que era e que há de vir para nos buscar. Nós cremos na Sua onisciência, na Sua onipotência, na Sua onipresença. Que o Senhor manifeste-se a nós no poder da Trindade nesse lugar. Que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio. Que o sangue de Cristo seja liberado sobre nós essa manhã, e nós sejamos impactados por esse sangue, lavados, remidos e redimidos por meio desse sangue. E que a Sua glória, que a Sua paternidade, que a Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, venha sobre nós nesse dia. Venha sobre nós nesse dia. Nós Te damos glória, nós Te damos honra, nós Te exaltamos e glorificamos o Seu santo nome. Seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo entre nós. Aleluia. Aleluia. Santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele canta. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos. Declare: te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor, em uníssono. Te exaltamos. Declare: te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Harmonia. Te exaltamos. Declare: te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Levante as suas mãos bem alto, com força. Declare: te exaltamos. Senhor.
tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Bem forte, bem forte. Bem forte o nome dele. Glorifique a ele nessa manhã. Aleluia. Pode se assentar. Deus é bom e o diabo não presta. Bom dia, dê bom dia a esse irmão que está do seu lado, se você ainda não deu, atrás de você. Chegou gente aí que você ainda não viu, fala para ele de longe mesmo, bom dia. Bom dia, Anja. Hoje nós vamos falar mais sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em alguns textos. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pedir a algumas pessoas que têm uma voz forte para ler. Então, primeiro, eu gostaria que o Afonso abrisse em Salmos 86, 7. O Vinícius vai ler o Salmo 103, 20 e 21, que é o tema da nossa mensagem de hoje. 103, versículo 20 e 21. Vocês vão anotando aí as referências. O Oséias vai ler Isaías 6:3, pedindo voz masculina, porque as vozes masculinas são fortes. Mateus 25:31 vai ler o Maico. Mateus 25:31. Lucas 1:30 vai ler o Alex. Lucas 1:30. E para finalizar, o Velto vai ler aí Lucas 2:13. Eu tenho todos os textos já aqui abertos. Nós estamos falando sobre angelologia e demonologia. Esse termo angelologia vem do grego. A palavra logia vem de logos, que significa estudo ou ensino. E angelos é o termo que se dá no grego, para anjo. Angelos, logia, ou estudo dos anjos. Entendimento sobre os anjos. Demonologia. Tudo que tiver o termo logia ou logos, você vai saber que é estudo ou ensino. Amém? Por que a gente sempre usa o grego, o hebraico, o latim? Por que a gente sempre usa? Alguém sabe? Oi? Isso aí, o Afonso falou que foram os primeiros tradutores, ou as primeiras traduções da Bíblia. Na realidade, a Bíblia ela foi escrita, não apenas traduzida. Ela foi escrita nessas 3 línguas. Depois que ela foi traduzida, ela foi escrita em grego, primeiro, aramaico, hebraico e, por último, grego. A língua grega, em alguns anos, nos tempos, inclusive de Cristo, ela era como o inglês hoje em dia, considerada uma língua universal.
E a Bíblia, quando ela foi escrita em papiro ou em pergaminhos. Ela foi escrita primeiro no aramaico, que é a língua mais antiga existente aí dentro da Bíblia. E depois o hebraico, que vem de hebreus, né, que era a linguagem nativa dos hebreus, que era o povo separado de Deus. E por último o grego. Então a gente sempre vai usar o grego ou o latim, porque o latim ele derivou do aramaico. Se você for estudar o aramaico, você vai ver que é uma língua bem parecida com o latim. O latim está relacionado à língua que parece-se com o francês, o espanhol e o português. Então, latim, francês, espanhol, português, italiano, eles foram se modificando, foram se aprimorando e criando essas línguas que foram derivadas do latim. E depois o hebraico, que dá origem a várias outras línguas, não é o tema específico de hoje, mas especificamente na Ásia. E também o grego, que veio do grego, veio o alemão, o inglês, e muitas das línguas que a gente conhece e estuda e compreende nos dias de hoje. Então, quando você quiser saber o significado original daquela palavra, é bom você ir no grego, é bom você ir no hebraico ou até mesmo no latim. Por exemplo, a palavra sacerdote. Obrigado. A palavra sacerdote, ela do latim, ela é sacerdos otis, que significa representante do sagrado. Sacerdos, sagrado. Otis, representante do sagrado. Então, você fala assim, sacerdote. Sacerdote era um homem no Antigo Testamento que fazia sacrifício, que servia a Deus. Não. Para você entender quem era verdadeiramente sacerdote, você vai lá no original latim, ou no aramaico, que é a maior parte do Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito mais no grego, o Antigo Testamento mais hebraico e aramaico. E aí você vai encontrar o entendimento real daquela função. A palavra sacerdócio, né, sacro ofício, que seguindo também do latim, né, que é um ofício santo, um ofício sagrado, um trabalho sagrado. Então, o sacerdote, ele era alguém que representava Deus e exercia um serviço sagrado, um serviço santo. Isso tudo através das traduções. Então, por isso que a gente entende, é importante você saber grego, pegar o original, não se ater ali só ao que você está lendo. Todo crente, bom crente, que se preze, tem uma Bíblia de estudo. É importante você investir na sua vida. A gente investe R$1.000, R$2.000 num celular, mas não investe R$200 numa Bíblia. A gente investe 500 conto num tênis, mas não investe R$100, R$150 numa Bíblia de estudo. Então, invista na sua vida espiritual, que isso vai falar da sua eternidade. As Bíblias de estudo normalmente têm grego, hebraico, aramaico. Compra um dicionário bíblico, tenha um dicionário bíblico à sua disposição, um dicionário grego, um dicionário hebraico. É importante o cristão ter essas referências para que ele compreenda mais os mistérios de Deus, os propósitos de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós estamos usando aqui esses termos gregos, nós falamos em um tempo para trás, e é o que nós estamos ministrando também aqui no Tadel, sobre a homilética, né? A homilética, ela está relacionada à arte de pregar, o ensino sobre a palavra de Deus. Então, todos são termos que vêm da linguagem original, que é muito importante você ter esse entendimento, porque fala das origens do cristianismo, fala das origens da fé cristã. E muitas das palavras que estão traduzidas aqui para nós na Bíblia, elas não têm o seu sentido completo, não é que estejam erradas,
mas elas não têm o seu sentido completo. Quando foi traduzido do alemão para o inglês, para o espanhol, até chegar ao português, foi se perdendo. Então, porque tipo assim, eu quero dizer, é que nem aqui no Brasil a gente tem uma palavra que não se traduz. A palavra é uai. Lá em Minas eles perguntam, o que é uai? Aí os mineiros respondem, uai é uai, uai. Né? Então não tem uma tradução específica. Vamos colocar assim, por exemplo, o nome Yahvé, ou Yahweh, né, que não tem vogais, só consoantes, é uma expressão, Yahweh, a gente ouve vogais, mas na realidade o nome são das consoantes. Ele não tem uma tradução em nenhuma outra língua. Traduz-se como sendo o Senhor, exatamente é mais ou menos o que está querendo dizer. Está falando de Deus aqui, está falando do Senhor aqui, do soberano, do Yahvé, aquele que está acima de todos. É o soberano, o Senhor, inclusive em letras garrafais. Né? É um pouco da tradução. Então, quando nós temos aqui essas escrituras, a gente, por mais que a gente tenha a veracidade daquilo que está sendo ministrado, não tem a plenitude daquilo que está escrito, daquilo que era original, daquilo que foi a expressão real, por causa das traduções de linguagem. Muitas das palavras no latim, no espanhol, no italiano, no francês, você na hora de traduzir, não sei, quem aqui já experimentou traduzir alguma coisa, inglês, espanhol, francês? Eu trabalho nessa questão, gosto muito das línguas, né? E eu gosto muito de entender, e existem às vezes palavras que existem outras línguas que a gente vai tentar, o que quer dizer isso em português? Aí, não tem como te explicar direito. É tipo isso. Está me entendendo? É tipo isso. Então, por isso que é importante, você que é crente, brasileiro, português, eu vou estudar a Bíblia em hebraico para quê? Eu não sou hebreu. Vou estudar a Bíblia em grego para quê? Eu não sou grego, eu não vou entender nada. Por isso que na teologia existe a matéria do grego e do hebraico, para que você possa entender o que realmente quis dizer aquele texto. Pode falar. Então, eu não quero me ater muito a isso, mas eu quero abrir um parênteses no nosso estudo para explicar um pouquinho sobre por que nós usamos muitos termos originais, né? E aqui na igreja a gente não usa nem tanto, mas às vezes a gente lança alguns, e como nós estamos numa escola, eu quero trazer para você a importância de estudar. Amém ou não amém? Então, não seja preguiçoso, não seja preguiçosa e leia somente o texto ali naquilo que ele quer dizer. Naquilo que está traduzido, perdão. Mas procure aquilo que se quer dizer. Eu quero só usar um último exemplo para que você entenda a plenitude dos textos bíblicos e a falta de um entendimento amplo de nós brasileiros. Tem uma pastora, uma missionária que foi ministrar na Amor e Fé, e uma vez ela falou que ela estava indo em Israel e ela passou pelo Egito. E lá no Egito tem um museu, que é o Museu dos Manuscritos Bíblicos. E tem lá dentro desse museu um dicionário bíblico original, do hebraico, grego, aramaico. E ela quis saber, então, algumas palavras. Ela queria saber o significado de algumas palavras, ficou muito curiosa. E ela foi e ela perguntou, eu posso perguntar algumas para a guia, eu posso perguntar a ela algumas palavras? Ela falou, não, você tem direito a perguntar o significado só de uma palavra. E aí ela pensou, ela falou, eu quero saber o significado de arrependimento. E lá tinha a tradução do que é arrependimento, né? No original, abandono das práticas errôneas e tal. Mas tinha uma ilustração. E a ilustração, ela é aquilo que a mente consegue captar de melhor forma. A ilustração é que existia uma pessoa que estava do lado tinha um abismo entre dois lugares. E a pessoa ela estava morando numa casa, e aquela casa toda maltrapilha, toda estragada, falava da vida de pecado.
E do outro lado tinha uma ponte que conduzia ao outro lado, e ao outro lado uma casa perfeita, uma casa muito ornamentada, muito bonita. E a tradução de arrependimento era que a pessoa, ela abandonava aquela casa, atravessava a ponte para viver naquela nova casa, e ela quebrava a ponte para que ela nunca mais tivesse condição de voltar para o outro lado. Então, tem uma outra ilustração, mas eu queria trazer esse entendimento para que vocês fossem pessoas bereanas, para que vocês fossem pessoas que se interessassem muito mais no estudo da palavra do que apenas na leitura. A Bíblia fala que Jesus, ele sempre nos instrui a meditar. A Bíblia ela é um livro de meditação, ela não é apenas um livro de leitura. Se você apenas ler a Bíblia, você vai adquirir um certo tipo de conhecimento ou de bênção da parte de Deus, entre aspas. Mas quando você estuda a palavra, quando você entra a fundo, procura ali meditar em cada versículo, parando para entender as letras, as palavras que você não compreendeu, indo procurar outras versões, procurando outros entendimentos do original, a tradução daquele versículo, a interpretação, o ensino, o estudo daquele versículo, com certeza você vai ver que você vai ser muito mais enriquecido, e que cada versículo da Bíblia existe uma fonte poderosa e inesgotável para a sua vida. É natural, não sei se você que está aqui, isso acontece comigo várias vezes. Eu já li a Bíblia algumas vezes, os livros da Bíblia várias vezes, e todas as vezes que eu vou passar, às vezes pelo mesmo texto, pelo mesmo capítulo, pelo mesmo versículo, eu sou ministrado de formas diferentes. Já aconteceu isso com vocês? Amém? E isso acontece porque primeiro, a palavra do Senhor, ela se renova sempre em nossas vidas. Segundo, que às vezes a gente lê e não tem um entendimento, ou não presta atenção nas vírgulas, nos acentos, no contexto, ou não teve a compreensão da palavra que estava querendo dizer ali, da tradução. Então, quanto mais você mergulha nos textos bíblicos, quanto mais você procura entender, mais você vai crescer em Deus, em revelação, em entendimento e em conhecimento das vontades do Senhor. Amém? Fecha parênteses, vamos para os textos bíblicos. Primeiro texto, Salmo 89, versículo 7. Amém? O pessoal aí de trás conseguiu escutar? Fala a verdade, hein? Não, então, lê aí. Eu sei que você tem uma voz de trovão, hein, Afonso? Me ajuda em nome de Jesus. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Aleluia. Esse texto aí está falando sobre os anjos. Na Assembleia dos Santos, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. Esse termo Assembleia dos Santos está falando de uma referência aos anjos, né? Grandemente reverenciado por todos os que creem. Amém? Deus é reverenciado pelos anjos nos céus. Vamos lá, próximo texto. Eu vou deixar o Vinícius para ler por último, porque é o texto central. Vamos lá, Isaías 6:3. Aleluia. Amém? Todos ouviram? Esse texto é um texto conhecido que fala da declaração dos serafins na Bíblia. É o único versículo, lembrando, recapitulando do estudo da semana passada, que é o único versículo na Bíblia que fala sobre a existência de serafins, essa classe angelical aí
denominadas serafins. Vamos lá, Mateus capítulo 25, 31, perdão. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto fala que Jesus vai vir com todos os seus santos anjos e ele se assentará para julgar as nações. Lucas 1:30. Glória a Deus! Isso aí você sabe que é a expressão de qual anjo? Gabriel, quando ele chega a Maria, trazendo uma mensagem da parte de Deus. Lucas 2:13. Rapaz, agora até lá na Rede Economia escutou. Então, esse aí fala de quando Jesus ele nasceu. E foram anunciados aos pastores que estavam no campo. Uma milícia de anjos vieram anunciar, um grupo de anjos veio anunciar ali o nascimento de Jesus, e eles louvaram a Deus. Então os anjos, eles adoram, os anjos eles são festivos, eles louvam o nome do Senhor. Agora o último texto, Salmo 103, versículo 20 e 21 é o tema do nosso estudo de hoje, é o texto áureo. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós, todos os seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris sua vontade. Aleluia! Vamos dar uma sintetizada nesse versículo para que vocês entendam ele de forma pausada. Bendizei ao Senhor, anjos seus. Então, esse texto estava dando uma direção para que os anjos bendizessem, ou louvassem, ou adorassem a Deus. Magníficos em poder. Então ele classifica aqui os anjos como seres que são magníficos em poder, em outras palavras, extremamente poderosos, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Então os anjos, eles cumprem as ordens de Deus e obedecem fielmente à palavra que Deus os ordena. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Em outra classificação dos anjos aqui na Bíblia, ela chama os anjos de exércitos. Vós, ministros seus, como nós já estudamos desde o início, que os anjos são ministros. A palavra ministro significa servo, ou aquele que ministra, aquele que traz a mensagem, aquele que serve com propósito, que executais o seu beneplácito ou a sua vontade. Os anjos executam a vontade de Deus. Amém? Hoje o tema do nosso estudo é as características dos anjos, ou o caráter dos anjos. Então, o que é caráter? Alguém pode me dizer ou tentar me explicar aí o que é caráter para contribuir com o estudo? Sem pressa, irmãos. Eu estou assim, sabe? Pode ficar tranquilo. Caráter, me ajuda aí. Fala, Jorjão. Sabia essa com maçãs, né? Integridade moral. Bacana. Quem mais? Sem olhar no Google, hein? Olha aí, olha, pecado, né? Valores que nós adquirimos na vida. Boa. O que mais? Vai lá, Gessé, fala aí.
Caráter. Que quando fala de caráter, o que vocês falam? A pessoa é uma boa caráter, a pessoa é um mau caráter. Isso é uma frase bem utilizada. O que vocês falam? Bom comportamento. Boa. O que mais, irmãos? O último aí, para me ajudar aí a passar para o entendimento literal aqui. Fala aí, Maico. Caráter. Celso. Pessoa justa. Boa. Tudo que vocês falaram aí está dentro do que é caráter. O entendimento do que é caráter, na realidade, eu aprendi há alguns anos, de forma mais fácil de se compreender, é que caráter é a soma das características positivas ou negativas que nós herdamos ou adquirimos desde que nascemos, desde o ventre materno, para falar a verdade. É a soma das características positivas e negativas que recebemos desde o ventre materno. A palavra caráter vem de características. Então, quando você fala algumas características para definir caráter, não está errado. Por exemplo, justo, fiel, amoroso, ignorante, mal pagador, injusto, infiel, está relacionado a um bom caráter ou falha no caráter de alguma pessoa. Então, o que é caráter? Fala aí comigo. Então escreve, irmãos, deixa eu dar uma palavra para vocês aí, os irmãos que têm preguiça de escrever. Quando é que você lembra que você foi para a sua escola e não levou um caderno e uma caneta? Quem aqui já estudou? Eu creio que todo mundo. Acredito que não exista aqui analfabetos, pelo que eu conheço. Quando vocês iam para a escola, vocês iam sem mochila, sem caderno, sem lápis, sem borracha? Então, se vocês estão numa escola, e outra, vocês pegavam, o que acontecia? Vocês pegavam lá quando esquecia o caderno, ou quando tinha que anotar alguma coisa, você esquecia, né? Ficava naquela maior vergonha, né? Me dá uma folha aí, me presta uma folha aí. Me empresta uma caneta também, me empresta uma caneta. Porque você sabe que aquilo ali era tema que ia cair na prova, não é verdade? E se você não estudasse, você ia tomar o quê? Bomba. Sabe por que muitas vezes nós tomamos bomba? Porque a gente só está escutando a matéria, a gente não está gravando. E gravar, escrever, anotar é a melhor forma de você gravar aquilo que você está aprendendo. E se você... pastor, mas a gente tem ali o YouTube. Deixa de ser mentiroso, você nunca viu o vídeo no YouTube. Além de preguiçoso. Qual foi a última vez que você pegou um dos estudos da Escola Bíblica Dominical para anotar? Então, para de ser preguiçoso, para de ser negligente, para de ser cabeçudo. Traz papel não, traz um caderno de capa dura. Não vem trazendo esses brochurão de R$3, não, na capa mole, que rasga as capas tudo, e molha e estraga. Compra um caderno, irmãos. R$6 você investe num caderno daqueles de brochura. Ou se você tiver um pouquinho mais, uns 10 contos, no máximo R$10, você consegue comprar um caderno de arame ali, que fica mais fácil para você fechar ali e abrir ele. R$2 você compra uma caneta boa. R$1,50 você compra um lápis. No máximo que você vai gastar para ter um material de estudo e gravar aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, R$15. Então, para os próximos estudos, não me apareça aqui sem papel e caneta, não. Caderno, obrigado. Caderno
e caneta. E outra, uma caneta que escreva em nome de Jesus. Aleluia! Então vamos lá, o que é caráter? Soma das características positivas e negativas que herdamos desde o ventre materno, ou que adquirimos desde o ventre materno. Então vamos lá de novo, pensamento, todo mundo junto. Caráter é a soma das características positivas e negativas que recebemos desde o ventre materno. Mais uma vez para memorizar. Caráter é a soma aleluia, você não esquece mais em nome de Jesus. Então, fala de caráter, então fala de caráter, fala de características. Isso vai ser a questão número 2 aí da prova. Então, se você não sabe o que é caráter, então se você talvez não vai saber se você é um bom caráter ou um mau caráter. Como que eu vou saber se eu sou um bom caráter se eu não sei nem o que é caráter? Caráter não é temperamento. Caráter não é personalidade. Então nós temos que entender o que é caráter. Esse texto aqui, ele não vai estar, esse estudo de nós de hoje não vai estar atento somente o ensinamento sobre anjos. Nós vamos aproveitar esse estudo e falar um pouquinho sobre a caminhada cristã. Amém? Amém, irmãos. Então vamos lá. Segundo o dicionário universal, caráter é o cunho especial que distingue as coisas entre si. Marca, impressão, índole, feito moral. Então, o caráter é um jeito de ser de cada pessoa. É algo que cada pessoa carrega dentro de si e muitas vezes ela se manifesta. Características são adjetivos que definem as coisas. Então, o que é o seu caráter? O caráter são os seus adjetivos. Eu quero fazer uma dinâmica. Eu queria pedir aí alguém que conhece outra pessoa ou talvez tenha uma amizade com uma pessoa. Por exemplo, Esther. Me fala aí de algumas características da Sueli. Fala mais alto aí, Esther. Amorosa, inteligente e dedicada. Você pode aplaudir Jesus pela Sueli? Eita, maravilha! Então, o nosso caráter, irmãos, está relacionado àquilo que nós vemos e também àquilo que nós não vemos. E o caráter das pessoas, na realidade, eu posso melhor conjecturar essa frase. Está relacionado àquilo que nós vemos e também àquilo que nós não vemos. Porque o caráter, ele é expressado ou ele também é oculto. E muitas vezes esse caráter oculto, ele só manifesta-se em momentos de crises ou em momentos específicos, momentos isolados, momentos que nem todo mundo consegue enxergar. Por exemplo, uma pessoa que comete adultério, ela é uma adúltera. Isso faz parte de uma falha no seu caráter. Uma pessoa que mente, a pessoa é conhecida como um adjetivo que dão a ela. Ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa mentirosa. O que isso quer dizer? Que ela tem uma falha no
Caráter. Agora, você olha para uma pessoa, por exemplo, vou falar aqui agora do Velto. Prestativo, inteligente, né? Gente boa, né? Instalou a iluminação para nós aqui. Você pode aplaudir Jesus para isso? Mas aí o Velto também tem as suas características negativas, que eu não vou dizer também. Só a Valesca, e muitas delas só a Valesca vai poder dizer, né? Faz piadinha ruim. Então, é muito importante eu entender que não está relacionado também apenas a talento, porque talento é diferente de caráter. Caráter está relacionado a, como nós dizemos aqui, a moral, a integridade, a índole, a marca da pessoa no meio em que ela vive, a impressão que ela passa. Então, uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa ignorante, uma pessoa paciente, isso está relacionado ao caráter. Amém? São os atributos de alguém. Isso aí é caráter. Então nós vamos estar falando sobre os atributos dos ângelos. Então a primeira característica aí dos anjos é que os anjos são dóceis. Os anjos são seres pacíficos, são seres que naturalmente a sua essência, o seu caráter é de produzir paz. A mansidão dos anjos decorre da sua natureza espiritual. A mansidão é própria de um ser espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 1 fala que o fruto do Espírito é a mansidão. Um dos frutos, uma das características do fruto do Espírito é a mansidão. Então toda pessoa que recebe o fruto do Espírito, que anda no Espírito, que toma a natureza do Espírito, ela vai ser uma pessoa mansa. Ela vai ser uma pessoa pacífica, paciente. Porque o fruto do Espírito, ele diz que é amor, alegria, paz e paciência. Amor, aí de repente vem as ramificações. Alegria, paz e paciência. Naturalmente, uma pessoa, um ser espiritual, ele carrega dentro de si a paz, ele carrega dentro de si a paciência, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Se você ainda tem dificuldade com essas coisas, então você ainda está em falha na sua conduta espiritual. Você ainda tem muito da carne ainda dentro de você, lateja ainda no seu ser aí, o velho homem. Você ainda não conseguiu matar ele completamente, ele ainda está, se estribuchando lá nas águas do seu batismo. É muito importante você trazer essas características para a sua vida. Os anjos, eles são assim. Portanto, todas as vezes que você sonhar ou tiver uma visão que te perturba, que te traz medo, que te traz pavor, não está relacionado a anjos que vêm do céu, anjos que vêm da parte de Deus. Quem aqui já teve um sonho com um ser, às vezes era até de branco, mas que trazia pavor? Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que viram anjos, mas traziam medo. E quando as pessoas falam de sonho que teve com anjo, com seres espirituais, eu sempre pergunto, te trouxe paz ou te trouxe medo? Porque a função dos anjos, dos céus, é produzir paz. Se vem de Deus, ele traz paz. Você pode analisar todos os textos da Bíblia, principalmente agora no tempo da graça, porque no tempo da lei, muitas vezes os anjos vinham para trazer destruição, mas ainda assim, quando eles vinham para trazer destruição, eles traziam temor e não medo. As pessoas se ajoelhavam em respeito. Por que as pessoas tinham temor? Porque o anjo, ele é um representante de Deus.
Então, quando o anjo se materializava, ele se manifestava, era como se o próprio Deus, o próprio Senhor, estivesse ali. Então, eles se ajoelhavam. Você vê que o confronto ali de Jacó com o anjo, ele fala que eu lutei com Deus e prevaleci. Porque o anjo, ele era a representação ali de Deus. Por isso que havia esse temor, não era medo. Temor é diferente de medo. Temor está relacionado a reverência, honra e respeito. Anote isso aí. Temor está relacionado a reverência, honra e respeito. Respeito extremo. Fala disso. Sim. Quando Deus, esse é um assunto muito interessante, Jessé está falando ali, e polêmico até, porque muitos falam que os anjos têm livre-arbítrio, outros estudiosos falam que os anjos não têm livre-arbítrio, né? Eu acredito que os anjos, eles têm vontade, porque eles têm uma alma. Inclusive, nesse estudo aqui que eu estou dando para vocês dessa revista, o autor aqui, ele crê nessa vertente, que os anjos não têm alma, que os anjos só têm espírito. Eu acredito que assim como Deus, os anjos têm espírito e alma, porque senão Lúcifer não tinha pecado. Apesar de os anjos, o que Jessé até falou, depois de Satanás, não houve nenhum registro na humanidade, na história ou na eternidade que teve alguma outra classe de anjo que se rebelou, que pecou, que se revoltou e que saiu do céu, foi expulso do céu, assim como Satanás fez. Quando a Bíblia fala sobre a rebelião de Lúcifer e o apoio do seu coral, o apoio do seu exército, a Bíblia fala que ele colocou no seu coração que iria subir, ele teve vontade, ele teve um desejo, ele teve um anseio. Isso fala de um anseio, de uma vontade. Eu vou, um propósito, um sonho, um alvo. Isso fala de alma, alvo, sonho, propósito, ideal, anseio. Isso fala de alma, de subir aos céus e sentar-se à direita de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Esse foi o desejo de Lúcifer. Por que ele teve esse desejo? Porque ele tem uma alma. Agora, com relação ao livre-arbítrio, o livre-arbítrio é eles quererem sair do céu na hora que eles quiserem. O livre-arbítrio é eles fazerem aquilo que eles quiserem, sem obedecerem uma direção dada por Deus ou uma ordem natural da sua criação. O livre-arbítrio é diferente de ter vontade. Então eu acredito que os anjos não têm livre-arbítrio, mas eles têm vontades. Amém? Então, aí o que aconteceu? Por essa vontade, a Bíblia ainda fala que porque o seu coração se contaminou, entrou iniquidade no seu coração. Deus fala que Lúcifer tem coração. Coração não está relacionado a algo físico apenas. O coração é a sede das nossas emoções, espiritualmente falando. Então, o que é a alma? A alma é pensamento, sentimento e vontade. Os anjos pensam? Os anjos sentem? Os anjos têm vontades? Têm. Assim como Deus pensa, a Bíblia fala dos pensamentos de Deus. Eis que os meus pensamentos são bons e não maus. A Bíblia fala que Deus tem ciúme. Ciúme é um sentimento. A Bíblia fala que Deus ama, o amor é um sentimento. Por amor de ti. E os seres espirituais, eles têm sentimentos, eles têm alma. Eu quero traduzir, isso é importante vocês entenderem. E o ser humano, ele é formado da tricotomia. Fala comigo, tricotomia. Esse é um termo hebraico,
O hebraico ou o grego, está dentro das duas línguas originais, que fala que nós somos formados de 3 formas. Nós existimos por 3 formas. E existe uma outra linha de entendimento que o ser humano ele é dicotômico, ou nós somos formados na dicotomia de 2 formas. Deus, quando Ele criou os seres, Ele criou os seres na tricotomia e na dicotomia. Os seres espirituais, eles são dicotômicos, assim como os animais são dicotômicos. Agora, os seres humanos são os únicos seres que são tricotômicos. O que é isso, pastor? Tricotomia fala de que nós temos 3 elementos. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. Nós somos seres espirituais, ou seja, eu tenho um espírito, eu sou um espírito, que tem uma alma e habito num corpo. Existem linhas teológicas que acreditam que o espírito e a alma são a mesma coisa. Se você for estudar a teologia, existe uma linha teológica que diz que espírito e alma é igual. E quando Deus está falando da alma, Ele está falando do espírito. Quando está falando do espírito, está falando da alma, é a mesma coisa. Só que a Bíblia, existem textos bíblicos que classificam essa divisão. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Anota essa referência para você ter base para ensinar. Diz: e o mesmo Deus vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia ela nos dá esse entendimento. Se nós não fôssemos formados assim, o apóstolo Paulo falou que nós não deveríamos santificar o nosso espírito, não deveríamos santificar a nossa alma ou o nosso corpo. Ele dá essas 3 características ou classes de santificações em nossas vidas. Nós temos pecados que são da área do espírito, pecados que são da área da alma e pecados que são da área do corpo. Existem demônios que agem no corpo, existem demônios que agem na alma e existem demônios que agem no espírito. Nós temos doenças no corpo físico, doenças na alma e doenças espirituais. O ser humano médico, ele trata o corpo físico. Existem outros doutores e outras linhas da medicina que tratam a alma, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, o psiquiatra, psicólogo, psicanalista. E agora existem outros que Deus criou para tratar o espírito. Os pastores, os presbíteros, os missionários, os profetas, os mestres, os evangelistas, eles tratam o espírito. Os sacerdotes, os apóstolos, eles tratam o espírito. Então, cada um no seu quadrado. Por isso que eu não fico tentando também muito tratar problema, apesar de que Deus é poderoso para curar a alma e curar também o corpo. É ou não é verdade? Só que Ele criou seres específicos para isso. Hoje em dia, por exemplo, os pastores têm indicado ou trazido muitos psicólogos para dentro da igreja, ou indicado a igreja para ser cuidada por psicólogos, porque Deus foi quem criou a psicologia. Então, se nós tivéssemos apenas um espírito e a alma fosse a mesma coisa, Deus não tinha criado essas 3 classes de autoridades na terra. Agora, os animais, os seres selvagens, os seres, até mesmo os animais domésticos, eles não são tricotômicos, eles são dicotômicos. Os animais só têm corpo e alma, eles não têm espírito. Por que nós temos um espírito? O espírito é o que nos torna seres eternos. O nosso espírito nos liga a Deus, a nossa alma nos liga às pessoas e o nosso corpo nos liga à terra. O nosso espírito nos liga ao terceiro céu, a nossa alma nos liga ao segundo céu e o nosso corpo nos liga ao primeiro céu. O nosso corpo está relacionado aos 5 sentidos naturais,
O nosso espírito e nossa alma está relacionado aos 3 sentidos emocionais, que é mente, vontade e emoções, e o nosso espírito, ele tem 2 sentidos, que é fé e consciência. 3, 2. Não, 5, 3, 2, é isso mesmo. 5, 3, 2. Isso é a questão número 7 da prova. Então, você precisa entender essas coisas. Amém ou não amém? Quando alguém pedir para você orar para a alma do seu cachorrinho, porque ele morreu, eu vou encontrar ele lá no céu. Oh my God. Está mentindo? Não existe isso não. Cachorro morre, animal morre, o que acontece? Acabou. Desapareceu. O corpo vai para a terra e a alma entra no sossego, porque ele não precisa, porque ele não tem um espírito, ele não tem necessidade de caminhar na linha da eternidade. Deus escolheu para habitar no espírito do homem, por isso ele criou o homem como espírito. Ele criou o homem para que o homem morasse com ele eternamente, por isso ele deu um espírito para o homem, porque o espírito é o que nos torna seres eternos. Agora, os seres espirituais, os seres celestiais, aqueles que existem desde a linha da eternidade, Jesus, Espírito Santo, os anjos, Deus Pai, todos esses seres, os demônios, todos esses seres, eles têm alma e espírito. Eles são espírito, mas eles também têm uma alma. Você vai encontrar na Bíblia vários textos falando sobre a alma de Deus, sobre o diabo. Ele tem vontades, o diabo ele tem planos, o diabo ele maquina, e ele maquina porque ele tem uma mente. Se ele tem uma mente, ele tem uma alma. Se ele tem projetos, se ele tem alvos, se ele tem objetivos, é porque ele tem uma alma. E ele continua com a mesma natureza que Deus criou ele no céu. Então me dá a entender que os anjos que estão no céu têm essa mesma característica de alma e espírito. Deus é espírito, a Bíblia diz. Jesus é espírito. Para que Jesus viesse à terra, ele teve que assumir uma terceira forma, que foi a forma humana. Mas ele já era alma e espírito, ele já era espírito e alma. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Está bem esclarecido? Fecha parênteses. Posso passar então para os próximos entendimentos? Então, respondendo à pergunta ali do Gessé, eles não têm livre-arbítrio, mas eles têm vontade. Fala aí. Ó, Maico, fala, Maico. O que Deus faz com a alma? A nossa alma, o nosso espírito, ele precisa ser... Perdão, vamos começar do corpo, né? Como seres terrenos, nós temos que começar do entendimento do corpo. O nosso corpo precisa ser santificado, a nossa alma precisa ser crucificada e o nosso espírito precisa ser justificado. Deus quer que nós santifiquemos o corpo, crucifiquemos a alma e justifiquemos o espírito. A justiça, ela vem do espírito, ela não vem da alma nem do corpo. A justiça vem do espírito. A mortificação vem da alma, porque a alma é a sede das nossas vontades. Tiago fala que a Bíblia que o ser humano ele é atraído e enganado pelas suas próprias vontades ou pela própria cobiça. E a cobiça, ela sendo consumada, dá luz ao pecado. E o pecado, a cobiça sendo gerada dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então a nossa alma, as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções precisam ser crucificadas. Elas precisam ser levadas cativas ao conhecimento e à vontade de Cristo. Então os anjos, eles têm sim essa vontade, assim como nós temos essas vontades, só que os anjos determinaram submeter as suas vontades à vontade de Deus. Assim como nós cristãos, por que nós somos mais difíceis de submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Porque nós temos o pecado. Os anjos não conheceram o pecado. Os anjos sabem que existem o mal, mas eles não têm a natureza do mal dentro dele.
Lúcifer, irmão, esse negócio de mal é tão tremendo, que Lúcifer, ele permitiu com que a natureza do mal entrasse dentro dele. Ele não tinha isso dentro dele. E olha qual foi a natureza do mal que entrou dentro do Lúcifer. Eu quero ser semelhante a Deus. Eu quero ser igual a Deus. Já viu aquele líder que quer assumir o lugar do pastor? Eu tenho tanta autoridade para pregar quanto pastor. Aquele pastor auxiliar que fala, não, eu também sou pastor da igreja. O líder auxiliar que quer tomar mesmo, bater de tete a tete com o seu outro líder. Isso foi o que entrou no coração. Por isso que Deus abomina tanto a rebelião. Por isso que Deus abomina tanto a desonra, a deslealdade. Porque foi os erros que Satanás, a desobediência, porque foi os erros que Satanás cometeu. Por isso que Deus, ele é tão criterioso com relação a isso. Quando uma pessoa é desleal, desobediente, desonrosa, infiel, ela cai na natureza de Satanás. Então, quando Deus, por isso que a nossa alma, a nossa mente, ela precisa, é um campo de batalha, Maico. Direto Satanás está lançando seta na cabeça da Cristiane. Direto Satanás está lançando seta na minha cabeça, na sua cabeça. Direto Satanás lança seta nas nossas emoções. Setas com relação à imoralidade sexual, setas com relação à raiva, setas com relação a pensamentos negativos, porque existe uma natureza no seu corpo, que é a natureza do pecado, que veio desde lá de Adão, quando ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele só conhecia o bem também. Apesar de Adão ter um corpo, Deus criou o corpo, deu o corpo a Adão, para o corpo de Adão ser um corpo eterno. Adão só morreu porque ele pecou. Ele era puro, a alma de Adão era pura, ele só fazia a vontade de Deus. Agora, a partir do momento que ele tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, entrou a morte, entrou o pecado, entrou a maldade, entrou a ruindade, conhecimento do bem e do mal, conhecimento do mal. Ele não fazia o mal, ele passou a conhecer o mal. E quando ele conheceu o mal, ele desejou o mal, porque ele tinha uma alma. Ele teve vontade. Você vê lá que Eva era santa, pura, Eva era imaculada. Ela teve vontade de comer do fruto, porque ela tinha uma alma. Está me entendendo? Então, as nossas vontades, elas precisam ser crucificadas. Eu estou com vontade de adulterar. Mata essa vontade em nome de Jesus. Eu estou com uma vontade, eu estou pensando aqui, como que eu vou resolver esse problema? Eu fiz besteira, eu vou ter que mentir. Mata essa vontade de mentir. Ela precisa ser crucificada. Como que eu crucifico as minhas vontades? A Bíblia fala que Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e todos os dias tome a sua cruz. Então, o que é crucificar a alma? É crucificar as suas vontades. É crucificar a sua natureza pecaminosa, a sua natureza maldosa. É crucificar, levar para Cristo, negar a sua carne. A Bíblia fala negar a si mesmo. Quando ele diz negar a si mesmo, fala de negar a alma, negar a sua vontade, negar o seu desejo, negar o seu prazer, aquilo que te alegra, para fazer a vontade de Deus. Os anjos vivem nessa realidade por toda a eternidade. E por que para os anjos não é difícil como nós? Porque nós estamos aqui na terra e somos todos os dias tentados. Porque talvez você esteja disposto a fazer o bem. Você está crucificando a sua carne todo dia para fazer o bem. Aí o diabo envia uma desgraçada de uma pombagira, loura de 1,80 m de altura, corpo de fitness, e chama você para um motel, está amarrado. Aí, a sua vontade que estava sendo crucificada, ela começa a tremer. Se você estiver sendo alimentado todos os dias pela palavra de Deus, porque o que te crucifica o que te crucifica é você obedecer a palavra de Deus, amém? Porque nem sempre você vai querer, irmãos.
Obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala, ó, se você adulterar, você será réu do fogo do inferno. Você se você ter relações sexuais com uma mulher, você cometeu adultério e você será julgado por isso. Aí Jesus fala, ó, eu estou te falando uma coisa, mais do que isso, você apenas olhar e desejar possuir uma mulher, na sua mente, na sua alma, você já cometeu adultério. Então o pecado ele começa na alma, por isso que a nossa alma é que precisa ser crucificada. Eu sempre digo para as pessoas, quem confessa tentação não confessa pecado. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Então a sua alma ela vai desejar, a sua mente vai pensar. Então confesse os seus pensamentos. Repreenda os seus pensamentos. Dá ordem às suas emoções, assim como o salmista fez. Cala a boca, sua alma. Aquieta-te. Espera em Deus. Se você não crucificar a sua alma, se você dá vazão à sua alma, nossa, é mesmo, que delícia. Né? Aí a sua alma vai dar luz ao pecado. E o que vai acontecer com o pecado quando ele nasce? Gera morte. Lúcifer não crucificou a vontade dele. Lúcifer deu vazão à má vontade dele. Porque na realidade eu acho que ele nem sabia que era uma vontade má. Quando Lúcifer ele sentiu aquilo no coração, eu Anderson creio, que ele nem tinha maldade naquilo que ele estava fazendo. Mas Deus reprovou a sua atitude. Falou, isso é mal, o que você está pensando é errado. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não vou encostar a mão em você não, porque se eu encostar a mão em você, você desaparece. Vou criar aqui um anjo para te derrubar. Então, cara, isso é forte esse trem. Sua alma precisa ser crucificada todos os dias. Suas vontades precisam ser pregadas na cruz todos os dias. Se você não fazer isso, vontade de brigar com seu marido, vontade de responder seu esposo, vontade de dar de frente com seu pai, vontade de dar uns catinipapos na sua esposa. Se você não crucificar isso desde aqui da sua mente, desde aqui do seu coração, vai chegar uma hora que essa vontade vai vir para fora. E você vai dar uns catinipapos, você vai cometer os erros, você vai mentir, você vai roubar, você vai deixar de buscar a Deus, você vai fazer aquilo que não presta. E se você fizer, entrou a morte na sua vida. Satanás, ele morreu quando ele pecou. Não uma morte natural, porque somos seres eternos. Quando, por exemplo, Adão e Eva, eles comeram o fruto proibido, Deus falou que se comesse ia acontecer o quê? Ia morrer. Eles comeram, eles morreram. Fisicamente, irmãos, eles morreram? Não. A morte eterna entrou dentro deles. A morte dos sonhos, a morte do espírito, a morte da autoridade, a morte da unção, a morte da revelação, a morte da paz, a morte da alegria. Isso foi que entrou dentro deles. Aí, como consequência do comer o fruto, o que aconteceu? Um filho matou o outro. Como consequência de comer o fruto, o que aconteceu? Nasceu dessa geração um dos maiores inimigos do povo de Deus. Oi? Da perder o jardim, Deus colocou 2 querubins. Poxa. Mesma coisa de perder o paraíso e morar na favela. Sair de um condomínio na Barra para morar em um resort, para morar numa favela. É mais ou menos isso. Nem se compara na realidade, né, irmãos? Nem se compara. Perdoa o pecado ali do nosso irmão, Jesus. Perdoa a alma dele, cura essa alma. Tu sabes, papai. Brincadeira. Então, irmãos, os anjos, eles naturalmente, entrei aqui na pergunta do Gessé e foi importante a gente estar falando sobre isso.
Então os anjos, eles naturalmente, eles não têm maldade no seu coração. O único ser que existe maldade foi Lúcifer. Ele e aqueles que decidiram seguir a sua maldade. Até hoje os anjos, eles diariamente submetem a sua vontade à vontade de Deus. Eu falei, a alma é crucificada. O que Deus faz com a alma? Se você perguntar, Michael, sobre o que acontece com a alma na eternidade? Ou eu respondi sua pergunta? Respondi. Obrigado. Não, a alma permanece. A alma permanece. Tanto a alma quanto o espírito, eles são... Deus criou a alma e o espírito na linha da eternidade. Amém ou não amém? A alma, ela permanece. Assim como Deus tem uma alma e a alma de Deus é eterna, assim como os demônios têm uma alma e a alma dos demônios é eterna, nós também temos uma alma e a nossa alma é eterna. Amém? Oi? A essência não, ela só vai ser purificada. Assim como também nós temos um corpo, e o nosso corpo será purificado, nós receberemos um novo corpo. Hoje eu estava meditando na ressurreição de Jesus. Jesus, ele apareceu 7 vezes para os discípulos. E nessas vezes que ele apareceu, muitas das vezes os discípulos não conheciam quem era. Tomé, ele vendo Jesus, ele não reconheceu Jesus. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, sentados de frente a frente com Jesus, não reconheceram Jesus, porque Deus deu a ele um corpo glorificado. E esse corpo glorificado é um corpo imaculado, um corpo puro, todos os defeitos, por exemplo, que o Vinícius tem no corpo físico dele, no rosto dele, serão santificados. No céu não vai ter gente feia. Então, não falando que o Vinícius é feio, né? Não entendeu, irmão? Mas no céu, por exemplo, se Jesus nasceu pela genética humana de Maria, com o nariz, aqueles negócios no nariz assim, grande no nariz, aquele, tem um nariz do tucano, porque o judeu muitas vezes tem esse nariz, né, que é assim, curvado, é tipo um osso que cresce assim no nariz. Vocês já viram? Tipo orelha de abano, né? Eu acredito, na minha conjecturação pessoal, que isso vai ser corrigido. O corpo humano será um corpo perfeito. Calvície, não vai ter falta de cabelo, não vai ter calvície. Gente barriguda do céu. Vai ser um corpo o quê? Glorificado. O que significa glória? Glória está relacionada à perfeição. Glória está relacionado àquilo que é puro, aquilo que é extremamente belo. Não vai ter. Então cuidado aí, irmãos, né? Se você está gordo demais, né? Faz uma dieta, né? Então, falando-se na natureza do céu, nós vamos habitar na eternidade. Quem morre hoje com Deus, o que acontece, irmãos? Quem morre hoje com Deus, o que acontece? Fala aí. Quem morre hoje com Deus vai para o céu, irmãos. Vai para o paraíso de Deus que está nos céus. Essas experiências das pessoas morrerem por algum tempo, ir para o céu e contarem experiências de um lugar belo, um pasto verdejante, um lugar de paz, é mais ou menos o paraíso que Adão perdeu. Esse lugar de satisfação plena e eterna. É o lugar onde os anjos estão, onde a presença da paz eterna,
plenitude de paz, plenitude de alegria, plenitude de vida está. Então, é onde os anjos habitam, onde os seres, onde quem morre com Cristo hoje, antes do julgamento, antes da tribulação, antes do milênio, é para onde eles vão. E vão o quê? A alma e o espírito. A alma, as memórias, os sentimentos, as vontades. Só que assim como os anjos, a mente é purificada, os pensamentos são purificados, os sentimentos são purificados, as vontades são crucificadas, são santificadas. E assim como aqueles que vão para o inferno, eles continuam lá no inferno com a alma e com o espírito. Oi. Bebê também tem alma. Não tem diferença. Tanto é que você vê às vezes que o bebê, ele é pirracento por quê? Porque ele tem uma vontade. A pirraça fala da emoção. E a má emoção, né? Por isso que a pirraça tem que ser cortada, corrigida. Oi? Se a alma e o espírito vão crescendo, elas vão amadurecendo, elas vão evoluindo. Por exemplo, existem pessoas que estão lá no mundo, têm uma alma totalmente suja, a alma contaminada, a alma delas é destruída, e quando elas convertem-se ou fazem um processo de tratamento psicológico, elas vão evoluindo em sua alma, não no sentido que cresce em tamanho, mas cresce em pureza, cresce em força, cresce em maturidade, em autoridade, tanto a alma quanto o espírito. Assim como você vai para a academia e vai crescendo, você está com o corpo flácido, ruim, você vai buscando se esforçar para mudar aquela condição, o seu corpo cresce, entre aspas, ele muda no sentido positivo, assim é a alma e o espírito. Mas quem é criança ou quem é idoso, adolescente, todos têm a mesma alma. A alma está relacionada a isso que eu te falei, irmãos. Ela é, o que é a alma? Emoções, pensamentos, mente e vontades, desejos. Isso é alma. Isso é alma. E espírito é fé, consciência e, se nós pudermos colocar algo a mais, eternidade. Pode. Oi? Criança, se for inocente. Se a criança for inocente, porque um erro que todo mundo às vezes prega e acredita, que todas as crianças vão para o céu, isso é mentira. Porque tem criança que tem muita maldade, consciência de maldade no coração, e elas serão julgadas por isso também. Criança de 5, 7, 10 anos, que já tem maldade no coração, faz as coisas sabendo que está desobedecendo, sabendo que está errando, sabendo que tem consequências, sabendo que Deus não se agrada. Se essa criança ela morrer, infelizmente, se não se arrepender, ela vai ser condenada por aquilo. Aleluia! Por isso que eu gosto de trabalhar com gente que é pastor, não é, né? Até as crianças serão, irmãos, julgadas por aquilo que elas fazem. Até as crianças. Então, assim, se você acha que seu filho, por ele ser novinho, ele está isento do inferno, não ensina isso para ele não, irmãos. Lá em casa, a Júlia pede perdão pelos pecados dela todo dia. E o Ig também. Eu falo, confessa seus safados, sem vergonha. Confessa seus pecados aí. Fala ou não fala, Igão? Porque, irmãos, a partir do momento que eu olho para os meus filhos, eu começo a ver que eles estão fazendo maldade, eu falo, opa, está na hora de começar a se arrepender. Entendeu? Ensina que o arrependimento leva para o céu. Ensina as nossas crianças. Nós precisamos, você que é tio da salinha, professor de escola bíblica para crianças, ou vai ser, ou tem filho, tem sobrinho, ensina eles a se arrependerem. Então, respondendo a pergunta do Celso aí, só as crianças que têm pureza e inocência, elas vão para o céu. Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas. A palavra criança vem de inocência. Deixai vir a mim os inocentes, porque deles é o reino dos céus. Criança não está relacionado apenas
a idade, mas sim maturidade, mentalidade. Amém. Oséias. Desde quando é bebezinho. Irmão, sabe qual foi que o Igor tomou a primeira palmada? 6 meses de idade. Depois disso não parou mais. 6 meses de idade. Hoje não dou mais uma palmada, né? O bicho está quase do meu tamanho, dá um soco. Brincadeira. Mas, independente da idade, a alma precisa ser crucificada. Você precisa. Por que nós damos castigo para as crianças? Isso é mostrando que o erro tem consequência. E o erro delas está relacionado à alma. Elas pensaram naquilo e fizeram. Elas sentiram vontade de tocar o dedo na tomada, sentiram vontade de puxar o forro da mesa e derrubou tudo. Entendeu? Então nós temos que corrigi-la. Minha filha só tem, meu filho só tem 4 anos de idade, só tem 2 aninhos, é inocente, só vou deixar para bater depois dos 7. No 7 ele te mata. Você não vigia com esse criancinha, com esse bebezinho, não. A pirraça, irmãos, tem que ser corrigida. Criança faz o que é errado e o pai deixa. Pai frouxo. Toma vergonha na sua cara e vira pai de verdade. Deus vai cobrar de você na eternidade. Não seja você responsável por mandar o seu filho para o inferno. A Bíblia fala no livro de Provérbios: corrige o seu filho com a vara, tu o fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Você que deixa de corrigir o seu filho com vara, você está pecando contra Deus. E está conduzindo a alma do seu filho, você está mandando ele para o inferno. Você está mandando o seu bebê, sua criança, de 2 aninhos de idade, de 3 aninhos de idade, se tem ele a maldade, se você vê que ele já... Se você não começar a corrigir, mesmo antes dele ter maldade, mesmo antes dele ter consciência, perdão, da maldade, você tem que disciplinar ele. Porque se você deixar de disciplinar só quando tiver maldade, a maldade já é uma prática comum dele. Porque criança, ela começa a saber aquilo que é certo, mediante aquilo que nós permitimos que elas façam, por mais que elas não tenham consciência. Então a alma precisa sim ser crucificada, precisa entender as consequências dos erros desde as primeiras atitudes de vida. Amém? Caráter. O caráter. Ô Mike, você é um pregado. Por isso que eu gosto de trabalhar com pastor, irmão. Por isso que eu gosto de mexer com pastor. Né? A criança, ela vai sendo, o caráter dela vai sendo tratado desde os primeiros dias de vida, né? Os primeiros anos, dias de vida. Se aprender a controlar uma criança, às vezes, irmãos, bebezinho com 1 mês de idade já começa a fazer pirraça. Você tem que aprender a controlar. Desde então, Deus está te ensinando. Você é capaz de calar a boca do seu filho. Você é capaz de enxugar as lágrimas. Você é capaz de controlá-lo. Você tem dentro de você, pai, mãe, a mãe que dá o leite, que dá a calma para a criança. Você tem dentro de você a capacidade de mudar o comportamento dele. Tirar o sofrimento dele. Então, o caráter vai sendo formado aí. A criança, ela bate no rostinho do pai, desde pequenininho, o pai acha bonito. Vem cá, vamos brincar de lutinha. E o pai deixa o menino dar murro. Ah, me arranha todo. Olha, minha cara está toda arranhada, porque meu filho me arranhou, né? Ensina ele que não pode, pelo menos corta as unhas. Porque senão você vai estar formando o caráter dele desde bebezinho ali, ó, desde do primeiro ano de idade, do 2º ano de idade. Você vai estar permitindo com que o caráter dele seja formado baseado em coisas erradas, em atitudes negativas. Aí beleza, quando cresce, se torna uma pessoa má caráter, porque o caráter ele se solidifica a partir de certas idades. Até os 7 anos de idade, o caráter de uma pessoa é formado dentro do meio de convívio familiar, de 0 a 7 anos. Pero, antes, hoje em dia,
O caráter, ele está começando a ser formado pelo meio social antes, porque criança com 2 anos de idade já está indo para a escola. Criança com 2 anos de idade já está mexendo no celular e fuçando aquilo que não presta, sendo ministrado por mensagens subliminares. Pirraça, mal educação, televisão, filme, Netflix, Amazon, enfim. Aí, os demônios, eles estão ali ministrando, irmãos. Os demônios estão ali influenciando a criancinha desde bebê. Quantas vezes eu já não orei em bebê que estava sendo atormentado por demônios? Quantas vezes eu já não orei por bebês que ficavam olhando assim e rindo para o nada, vendo anjos? Eles têm visão espiritual aberta por causa da inocência. O que nos abre a visão é a sensibilidade e a santidade. Eles veem anjos, eles veem demônios, eles veem vultos. Até os 3 meses de idade, ou 6, se não me engano, a criança ela só vê 30 centímetros da sua frente, que é a altura do peito da sua mãe, do rosto da sua mãe. Do colo para o rosto da mãe. Mas a partir do momento em que ela vai crescendo, vai se ampliando a sua visão, ela começa a ver o horizonte, vai ampliando-se o alcance da sua visão. Assim como nós, quando vamos crescendo na inocência, Deus vai aumentando a nossa visão com relação ao mundo espiritual. Então, nossa alma, ela precisa ser crucificada para que não aconteça com ela o mesmo que aconteceu com Satanás. Ela seja lançada no inferno. Pegou, irmãos? E eu vou parar por aqui. Semana que vem, nós vamos ter ainda o nosso estudo. Eu peço a você que não falte na EBD. Oi? Semana que vem é o último domingo. Domingo que vem nós não teremos EBD. O último domingo do mês nós fizemos um propósito com a igreja, de vocês tirarem um tempo com a família. Para que nós fizemos isso? Para vocês não faltarem de culto. Para vocês não faltarem às escolas bíblicas dominical. Vocês vão ter um domingo no mês para que vocês possam ter tempo com a sua família. Inclusive, domingo que vem, quem iria dar... Eu estava pensando em transferir a escola bíblica para outra pessoa entre nós ministrar a escola bíblica dominical, porque eu não estarei aqui na escola bíblica, eu estarei ministrando em outra igreja. Porém, lembrando disso, nós vamos ter aí o final de semana, que é o final de semana da família, né? E nem sábado e nem domingo teremos programação durante o dia. Domingo de manhã não tem, mas domingo à noite tem um culto normal. Então, quem faltar de culto domingo à noite, irmãos, eu vou ficar sabendo. O anjo me fala lá no Japão, né? Anjos que estão me escutando. E eu vou te puxar a orelha. Então faça o esforço para sempre estar presente onde Deus pode falar com você e mudar a sua eternidade. Quem foi abençoado com o estudo de hoje, diga amém. Então coloque sobre os seus pés. Hoje tem um versículo bíblico que eu vou falar agora. João 15:14. Abre aí. Nós vamos falar numa linguagem mais atual, mas abre aí. João 15:14. E eu vou precisar de ajuda, irmãos, para a limpeza do templo hoje, viu? Quem puder ficar aí, pelo menos até 11 horas, 11h30, vai ajudar bastante. Precisamos limpar todas as cadeiras, passar um pano bem passado nesse templo, lavar os banheiros e a salinha das crianças que está bem prejudicada com a poeira da obra. João 15:14, quem abriu, diga amém. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando, ordeno. Então vamos falar numa linguagem atualizada. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Melhor?
Vocês são meus amigos se fizerem o que eu? Isso, Jesus está falando com os seus discípulos. Então vamos gravar. João 15, 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Entendeu? Grava isso. Quem gosta de fazer rap ali é o Maico, né? Então vamos lá. João 15, 14. João. Agora só vocês. 1, 2, 3. Aleluia. Pode aplaudir Jesus aí. Vocês são top demais. Ah, glória a Deus. Pode chamar as crianças aí. E aplaude Jesus pelas crianças. Eita, top, hein, Dile? Só gente boa, irmãos. Esses aqui tudo vai para o céu. Amém. Aplaude Jesus aí com eles. Eita glória. Agora nós, irmão. Nossa, é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. 1, 2, 3. João 15, 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu amo. Aleluia. Aplaude Jesus aí por vocês também. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, deixa eu dar um segredo para vocês com relação a memorizar versículo, porque nós não estamos aqui só para apresentar versículos, amém? Nós queremos guardar a palavra de Deus. Crianças, prestem atenção. Nós estamos aqui para guardar. A Bíblia fala, guardei a tua palavra no coração para quê? Para não pecar. Então, quando você memoriza os versículos bíblicos, na hora que vier o pecado, Deus vai te fazer lembrar do versículo para você não pecar. É isso que esse texto quer dizer. Então, essa é a importância de memorizar versículo. Não é só apresentar. Amém? Quando você for para casa, lembra-se desse versículo. Por que eu trago versículos mais simples? Para que você memorize. Não é só para você apresentar. Então, pegue versículos mais simples, mais fáceis de gravar, para que você coloque ele na sua mente. Da semana passada foi qual? Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Da semana retrasada, Hebreus 1:14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hoje, João, vocês são meus amigos. Você prestou atenção no que você falou? Jesus disse, vocês só serão meus amigos se vocês fizerem o que eu estou falando para vocês. Caso contrário, vocês não são meus amigos, não. Memoriza o versículo, guarda ele no seu coração, para que você não peque contra Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito em nós. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos fortificar, para que nós possamos santificar o nosso corpo, crucificar a nossa alma e o nosso espírito ser justificado diante de Ti.
Obrigado, Senhor, por essa escola e por cada vida aqui presente. Que o Senhor nos faça aprender a cada dia mais a sua palavra. Que o seu Espírito nos revele, que nós tenhamos ter amor e interesse pela tua verdade. Santifica-nos na verdade. A sua palavra é a verdade. Que a cada dia o seu nome seja exaltado em nós e através de nós. Eu oro e abençoo a vida de cada um aqui, declarando um domingo de vitórias, cheio da tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoamos o culto de hoje à noite e declaramos que a sua presença esteja aqui de maneira viva e poderosa. E fale conosco no sobrenatural, no profundo, no oculto, no íntimo do nosso ser. E que as nossas vidas e de todos os que estarão aqui hoje à noite sejam impactadas para a tua glória. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito sejam sobre você hoje e sempre. Deus abençoe. Até mais tarde, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão. Não deixa ele ir embora sem dar um cheiro, não, irmão. Vai dar um abraço aí. Segura a Cristiane que ela está indo embora sem um abraço.